Como investir sem risco? Será que é possível você fazer um investimento sem risco nenhum? Nesta aula, eu vou te mostrar como que nós analisamos o retorno versus o risco. E tem conteúdo quebra-cuca para você aqui. Eu quero ver se você vai entender comigo este conteúdo de estatística aplicado aos seus investimentos que eu trouxe nesta aula exclusiva aqui no canal Excelência no Bolso. Tudo que você precisa fazer para não correr o risco de ficar sem aprender é pegar papel e caneta na mão, porque está na hora de mais uma aula aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Se você está aqui nesse canal, você já deve ter me ouvido falar sobre risco, retorno, ativos com maior rentabilidade, volatilidade, entre outros. E nesta aula você vai aprender qual é o conceito de risco, tá? Então, imagina que você tem ali um investimento. Deixa eu trazer aqui de exemplo para você. Imagina que você investiu no Huguinho, tá? O Huguinho, você colocou esse tiquinho de dinheiro aqui. E aqui lá no futuro, você vai buscar o Zezinho, tá? Então, ou seja, é legal, né? No presente você colocou esta quantidade de dinheiro para que lá no futuro você busque essa outra quantidade. Bom, até aí tudo bem. Mas se fosse o contrário, bom, você colocou uma quantidade de dinheiro no presente e no futuro você vai buscar menos dinheiro. Bom, é isso que acontece com as pessoas, por exemplo, que deixam o dinheiro parado na caderneta de poupança, investem em ativos que vão desvalorizar para o futuro. Então a gente precisa entender de uma vez por todas como utilizar o risco. A primeira coisa é a definição. O que é risco? Significa que pode acontecer mais coisas do que aquelas que acontecerão. O que isso quer dizer? Bom, se você está pensando que as suas ações elas podem se desvalorizar, bom, podem desvalorizar bem mais do que isso. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você acha que as suas ações vão valorizar no futuro, seus fundos, títulos do Tesouro, pode ser que eles valorizem ainda mais. Só que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Ou seja, investir é dar atenção para o futuro. Mas o que vai acontecer no futuro? Eu não sei. Daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, nós não sabemos se vai ter uma outra pandemia, se vai ter uma crise, uma guerra, se aquelas ações que você investiu, aquela empresa deixou de existir, ela dobrou de tamanho. Então, investir é você pensar, você dar atenção para aquilo que vai acontecer no futuro e não tem bola de cristal. Agora, o que nós vamos fazer aqui é entender o risco versus o retorno. Toda vez que você vai escolher tá, um ativo para investir, você precisa analisar o seguinte: quanto maior for o risco, tá? Quando o risco que ele vem nessa escala aumentando, o que é a tendência de acontecer? Probabilidade. Não é essa linha reta que vai acontecer aqui, não. Vou te explicar exatamente aqui, tá? O retorno, a porcentagem, tende a aumentar. Então, quando você pega um ativo com risco zero, um tesouro direto, tá? Que tem aí, não digo risco zero, mas o risco mínimo possível, vai estar aqui um menor risco, tá? Um menor risco possível aqui, tá? Você vai ter, por exemplo, o tesouro direto. Então você vai ver aqui o retorno dele tá ali, acima da poupança, ganhando de todos os produtos do banco. Para quem entende marcação ao mercado, é uma outra matemática e também tem um risco por trás, tá? Que a gente não sabe o que vai acontecer para o futuro, por isso que a marcação ao mercado, né, para quem entende, ela é possível de ser feita, mas depende daquilo que acontece no futuro. Agora, se você passa a investir em fundos imobiliários, ETFs, ações, BDRs, ações no exterior, você começa a aumentar o seu risco. Negócio próprio, tá? Então, quanto maior o apetite para risco, vai aumentar o seu retorno. Então, isso acontece estatisticamente. Esta é a curva que você está vendo da distribuição normal. É isso mesmo, ela parece ser meio doidinha, mas ela é bem normal e bem utilizada dentro das análises financeiras mais avançadas, legal? Então, o que acontece? Aqui tem um ponto que é exatamente a média, tá? Então, eu vou colocar aqui. O que nós temos aqui? A média. Então, vamos imaginar que eu vou tomar como base a VEG
e vou também trazer como base aqui o Banco Itaú. Tá? São as duas ações que eu trouxe para essa aula para a gente poder dar uma olhada aqui. Não sei se você tem essas ações aí na sua carteira, depois você me conta nos comentários. Então, o que acontece? Quando você tem essa distribuição normal, ela tem um espaço muito legal, que é um espaço de segurança, tá? Então, aqui, olha, existe um espaço pequenininho aqui embaixo e um outro espaço pequenininho aqui em cima. Tá? Então, são esses pontos na extremidade desta curva que tem um formato de sino, tá? Quando a gente coloca ela, ela faz um formato de sino, é chamado de distribuição normal, distribuição gaussiana, tá? Curva de Gauss, tem vários nomes, mas a gente conhece ela muito como a distribuição normal ou até mesmo aí outros nomes. O que importa nisso, tá? Seguinte, aqui em torno desse espaço em branco, tá? Existe um dado que mede a volatilidade daquela variável, tá? Então aqui vai medir a volatilidade daquela variável. Neste caso, eu vou trazer como média aqui o valor do preço, tá? Da ação, para a gente poder ver. O que significa isso? Quanto mais volátil ela for, ela vai dar um desvio padrão, um coeficiente de variação, tem alguns dados importantes. Mas o que você precisa saber? Que nesse pedacinho aqui em cima, tá? Vai ficar, deixa eu colocar do outro lado aqui, 2,5%. Vai dar 2,40 alguma coisa, mas eu arredondei para 2,5, tá? E aqui 2,5%. Prof, o que significa esses 2,5? Estou ficando doido. Calma. Nesse espaço aqui, tá? Vai acontecer do seguinte, a média, ela vai poder oscilar entre dois desvios padrões, vou colocar aqui uma bolotinha, uma outra bolotinha aqui, dois desvios padrões, que tem um símbolozinho assim, olha, bem bonitinho, tá? Esse aqui para cima positivo, esse aqui para baixo negativo. Tá? A gente poderia chegar até 3 desvios padrões, mas 2 já é o suficiente. O que significa isso? Quando eu tenho uma média, tá? 95% das vezes, tá? O preço daquela ação vai oscilar entre a média e mais 2 desvios padrões, e a média e 2 desvios padrões para baixo. Então, qual que é o nosso objetivo? Entender esse desvio padrão, que na verdade é a volatilidade da empresa. Aqui eu quero te mostrar em gráficos para você entender o que acontece, que eu vou te mostrar agora. Fica comigo, não saia desta aula, que eu tenho certeza que você vai entender do jeito que eu vou te mostrar aqui e agora. Então, olha que interessante, tá? Suponha que nós estejamos analisando, tá, uma ação que está aqui, ó, exatamente naquele ponto, tá? Seja ela, vamos pegar aqui como exemplo, tá? Vamos pegar aqui o exemplo das ações da WEG. Tá? Depois eu vou trazer alguns dados aqui do Itaú para você, tá? Então, beleza, estamos aqui com a ação da WEG. Qual que é a situação que nós precisamos analisar? Bom, para eu aumentar o meu risco aqui, a minha posição, será que vai aumentar o retorno? Então, observe aqui que tem uma relação, tá, entre esses dois pontos. Olha, este ponto com este. Risco, retorno. A pergunta é, se eu expor a minha carteira, se eu comprar mais WEG, se eu ficar com mais percentual na minha carteira com WEG, significa que vai aumentar o meu retorno? Não sei, porque depende da volatilidade da empresa que eu vou te mostrar aqui agora. E neste caso, acredite, a WEG é muito volátil, é muito alta e o Banco Itaú, por exemplo, é bem mais curtinho, tá? O coeficiente de variação dele comparado com a WEG. O que isso quer dizer? Se eu aumento aqui, eu quero ter um aumento de retorno, Anderson, eu quero ganhar mais. Pô, mas para ganhar mais, tem que aumentar o retorno. Mas espera aí, eu gostaria de ganhar mais com o mesmo risco. Então, olha o que acontece. A chance de você ganhar mais com o mesmo risco, ela está daqui para cima, olha. Porque eu vou manter o mesmo risco. Então, observe que para chegar aqui, somente 2,5% das vezes as ações da WEG chegaram aqui em cima, olha. Então, ou seja, para elas chegarem aqui em cima, seria quando eu aumento o meu retorno, olha aqui. Eu aumentei o retorno, que saiu daqui, tá? Deixa eu mostrar para você, olha. Saiu daqui e veio para cá, essa aqui é uma escala positiva para cima, mantendo o mesmo retorno. Eu não mexi no retorno. Eu fiquei aqui, retorno, risco, retorno.
Tá? Então, corrigindo, risco, retorno. Então, para aumentar o retorno, mantendo o mesmo risco, a chance diminui. Então, para você ter uma ideia, o que está acontecendo aqui na VEG? Quando eu faço uma média do preço da VEG nos últimos 5 anos, já contando aí o desdobramento, tá? A média deu R$ 14,19, uma média. Tá? Então, isso aqui é uma estatística, tem que ser feito a média. O desvio padrão da VEG deu 11,05. Então, esse símbolozinho aqui, vou colocar ele aqui em cima, tá? Deu 11,05. O que isso significa? Significa que, na média, eu vou subir 2 desvios padrões para cima e 2 para baixo. Aqui em cima, vai chegar em mais ou menos o preço máximo aqui, tá, que aconteceu nesses últimos 5 anos, foi de R$ 36,19, mais ou menos R$ 36 reais, tá? Ó, pouquinho aí, convertindo 36 e alguns centavos, tá? Somando aqui, 14, 36, especificamente 36,29 centavos, se fosse colocar aqui, tá? Então, o que acontece? Aqui para baixo vai ficar negativo. Por quê, né? Se eu subtrair 14 de 11, vai dar 3. Se eu subtrair de 11 de novo, fica mais negativo ainda. Então, para a VEG, não faz sentido, porque a empresa não vai ficar negativa. Mas faz sentido a gente olhar para cima. A pergunta é, Anderson, eu quero manter o mesmo risco, eu não quero correr mais risco. Tem chance de ganhar mais retorno, porque tem que aumentar esse aqui, ó, mais retorno com a VEG, sabendo que aqui o meu desvio padrão está de 11,05? Sim, eu calculei para você o coeficiente de variação, tá? Ou seja, a volatilidade que deu desta empresa, que foi de 78%. Espero que você esteja me acompanhando até agora, tá? Então vamos lá. O que significa isso? Que a volatilidade é muito alta, já está chegando perto de 100%. O que quer dizer isso? Quer dizer que é ruim? Não, quer dizer que você está aumentando o risco, tá? Ela é volátil, não é uma empresa que ela tem um crescimento mais contínuo, não é uma empresa de Value Invest, não é um Banco Itaú, por exemplo, tá? Não é uma outra empresa que tenha dados que estejam mais homogêneos e menos voláteis. Numa medida, no momento em que você começa a escolher empresas que têm muita volatilidade nesse espaço aqui, ó, que esse espaço envolve 95% dos preços, porque 2,5 está aqui em cima, a gente descarta, os outros 2,5 também a gente vai descartar aqui embaixo, vamos trabalhar com um nível de significância de 95%. Se este carinha é muito alto, significa que esse carinha aqui, olha, está aumentando. Quanto maior o risco, maior é a probabilidade de ter retorno. Só que o que dá em Maria dá em João. Pode ser para cima, pode ser para baixo. Então, esta volatilidade ela não está garantindo que será exatamente para cima. Para você ter uma ideia, tá? Esses dados aqui que eu trouxe da VEG, se eu fosse pegar aqui do Banco Itaú, a média do Banco Itaú das ações deu R$ 25,50. O preço não importa, porque cada empresa tem o seu valuation. Mas o desvio padrão do Itaú deu 5,75, enquanto o coeficiente de variação deu 22. O que isso quer dizer, prof? Quer dizer que o Banco Itaú é menos volátil do que a VEG. O Banco Itaú é uma empresa de mais perene, enquanto a VEG é uma empresa de crescimento. Então, tende a ter esta volatilidade. A hora que você olha dentro no seu home broker, dentro da sua corretora, na sua carteira de investimentos, você fala assim, a VEG está subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, caindo. Isso é volatilidade. Quando você olha para o Itaú, ele é mais consistente. Mesmo pós-pandemia, você pode fazer esse corte em alguns tempos e analisar. Então, se você quer entender muito bem sobre risco, você tem que entender o seguinte. Existe o risco de você perder dinheiro, existe o risco do benchmark, existe o risco de liquidez. Tá? Então, existem vários outros riscos, tá? Mas esses são 3 riscos importantes, né? Você pode vir a perder dinheiro lá na frente, tá? Lá no futuro, desde que você não perca em toda a sua carteira, tá? Você pode ter o risco do benchmark, ou seja, aquele fundo, aquele gestor estava perseguindo, ou você mesmo estava perseguindo 10% ao ano
em um determinado ano você conseguiu 8, 9, né? O Warren Buffett consegue em média 18% ao ano. E o risco de liquidez. Pode ser que no momento que você queira vender aquele ativo, tá, ele não esteja com um bom preço, ele não vai ser liquidado de acordo com aquilo que você imaginava. Então, a pergunta é, como investir sem risco? Não tem jeito. Tá? Existe o risco, ele faz parte da nossa vida como investidor e tudo que você precisa fazer é a gestão deste risco na sua carteira de investimentos. Bom, eu não sei o que você achou dessa aula até no final, se ela foi muito complexa, se você não entendeu nada, se foi legal, me conta nos comentários para eu saber se eu produzo mais conteúdos como esse ou se a gente deixa isso aqui depois só para algum outro lugar. Legal? Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!